Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa e ao cenário político, uma informação relacionada às ações do Twitter, uma informação relacionada à Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, uma informação relacionada ao Credit Suisse, um fato relevante de Vibra, um fato relevante de Itaúsa, um fato relevante de Telefônica Brasil e um fato relevante de Oi. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui então com o Ibovespa, na presente data, ele operou com baixo volume, ficando praticamente no 0 a 0. Foi um dia muito volátil, ele operou com alta no comecinho do dia, mas depois retornou aqui, ficando nessa região do 0 a 0. O Banco do Brasil abriu em alta e acabou fechando com uma baixa de mais de 5%. E por que está acontecendo toda essa volatilidade? IRB aqui, por exemplo, fechando a quase R$1. Isso está acontecendo frente à disputa entre Bolsonaro e Lula por adesão de partidos e políticos relevantes. Então o que nós temos até então? O Ciro Gomes, por exemplo, acompanhou o seu partido, o PDT, em apoio ao Lula, o que já era bastante esperado. No entanto, o que surpreendeu foi o partido Cidadania, da coligação da Simone Tebet, anunciar apoio ao Lula ali no segundo turno. E olha só que coisa esquisita. Um partido que se diz centro-direita disse o seguinte, que esse apoio feito ao Lula se deve à avaliação de que uma possível reeleição do presidente traz risco ao processo democrático, pura política. Por outro lado, tivemos ali apoio do governador Romeu Zema ao Bolsonaro, um apoio público, isso já era bastante esperado, e o próprio Sérgio Moro, que foi eleito senador pelo Paraná, anunciou publicamente no Twitter que vai apoiar o Bolsonaro, já que o Lula não seria uma opção eleitoral. Então, nas palavras do Moro aqui, conforme ele tweetou, Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto do poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro. Contudo, o mercado está interpretando que talvez esses apoios não sejam suficientes para uma virada no segundo turno e por isso essa volatilidade toda na data de hoje, com o Banco do Brasil despencando 5,38%, já que vocês sabem que em governos de esquerda há uma intervenção maior nas estatais e o mercado não gosta disso. Já a Petrobras aqui caiu mais de 2%, simplesmente porque subiu muito ontem e justamente por cenário aí hoje de incerteza dessa disputa política. Prosseguindo aqui, em relação ao Twitter, as ações fecharam em alta de 22,36%. Isso porque o Elon Musk protocolou na SEC uma proposta de compra com os termos originários anteriores a toda aquela disputa em que ele teria desistido da compra, aí foi processado, gerou toda essa polêmica. Dessa forma, o Elon Musk voltou na oferta original de $54,20 por cada ação do Twitter, isso dá 44 bilhões de dólares no total. Por conta disso, as ações fecharam com uma alta de 22,36%, quase ali nos $54, fechando a $52 ali. E aí então aqui o Musk até tentou blefar, mas não conseguiu, acabou cedendo à pressão dos advogados do Twitter e finalmente chegou aí a proposta. Vamos ver agora se ele não vai existir novamente essa proposta junto à SEC. E nesse meio tempo, acionistas do Twitter ficam na completa incerteza e nessa volatilidade monstra, cai 20, sobe 20, cai 30, sobe 20 e vira nesse pump and dump aí que ele até tentou manipular as ações, mas não conseguiu. Prosseguindo aqui, em relação à Binance, ela vai ter que pagar ali R$578 mil a um cliente que teve a sua conta invadida. Isso foi uma decisão da Justiça de São Paulo. Isso aconteceu porque a conta desse cliente foi hackeada e a gente sabe que acontece muito em corretoras de criptomoedas, por isso que se você tem criptomoedas, o recomendável é você colocar ali numa wallet própria, né? Seja uma wallet online, que é uma hot wallet, ou uma cold wallet em que você guarda suas criptomoedas consigo mesmo. De qualquer forma, existe a opção da corretora, só que você na verdade está deixando seus ativos em custódia da corretora e caso ela seja invadida, o hacker obviamente toma as suas criptomoedas. Isso aconteceu com essa pessoa aqui, foram 2,54 bitcoins roubados da conta dessa pessoa. E vale ressaltar que a corretora acaba lucrando com esses saques indevidos. Por quê? Porque existem as taxas de transações e a exchange ganhou mais de R$40 mil em taxas com todas as 6.200 operações que foram feitas ali pelo hacker. A Binance até tentou alegar ali que o cliente não tomou as medidas de segurança necessárias, mas isso não foi suficiente. Afinal, se o cliente coloca o dinheiro lá e não é comprovada uma culpa exclusiva dele, o ataque hacker deve ser responsabilidade da empresa, obviamente, é o risco da atividade da empresa. Só que uma decisão ainda de primeira instância,
a Binance obviamente irá recorrer. Mas o bom é que gera um precedente aqui, a fim de que as exchanges sejam responsabilizadas por ataques hackers e elas passem a investir mais em segurança, que é cada vez mais necessária nesse mundo obscuro da internet. Nem mesmo o YouTube está isento de ataques hackers, a gente vê diversos canais gigantes sendo hackeados e essas empresas precisam estar à frente desses hackers. Do contrário, elas vão perdendo credibilidade. Prosseguindo aqui em relação ao Credit Suisse, está havendo aí uma especulação de que o banco vai iniciar uma reestruturação precisando vender os seus ativos. Ele vai promover ali corte de custos, o que é mais do que necessário nesse momento. Especula-se que os cortes podem chegar a 1,5 bilhão de dólares e venda de ativos do banco. Então ele vai diminuir de tamanho, vai diminuir patrimônio, cortar custos e vai realizar venda de ativos justamente tanto para cortar custos quanto para pagar dívidas. Prosseguindo aqui em relação à Vibra, ela trouxe um fato relevante informando aos acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou no dia 3 a 5ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações da espécie quirografária, que é a debênture mais comum que existe, que não tem nenhuma garantia adicional, nenhum privilégio no seu próprio patrimônio da empresa. Será um total de até 1,5 bilhão, que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição. O que são esforços restritos de distribuição? Apenas investidores profissionais terão acesso a essas debêntures, ainda que por um procedimento mais simplificado previsto ali na instrução CVM 476 de 2009. Essas debêntures terão prazo de vencimento de 7 anos e essa emissão está alinhada ao direcionamento estratégico da companhia de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização de sua estrutura de capital e financeira. Ou seja, por enquanto a companhia ainda não informou nenhuma destinação específica para esses 1,5 bi, de tal forma que ainda aguardamos aí mais esclarecimentos, se isso aqui é para algum investimento específico, se é para disponibilidade de caixa, ainda não sabemos. Vamos acompanhando, qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Prosseguindo aqui em relação a Itaúsa, ela trouxe um fato relevante, comunicando aqui aos acionistas e ao mercado que efetuou uma venda ali de 6,5 milhões de ações classe A da XP, correspondendo a 1,17% do capital social da empresa, no valor aproximado de 660 milhões de reais. Agora a Itaúsa passou a deter então quase 51 milhões de ações da XP, representando 9,17% do capital social da XP e 3,27% do capital votante. Agora a participação então ficou pouco mais de 9%. Antes era de 10, agora caiu para 9. E a companhia declara que essa venda de ações é uma decisão estratégica da companhia de redução da sua participação na XP. Como ela já divulgou diversas vezes, ela vai reduzindo aos poucos, inclusive para fazer outros investimentos, como ela fez ali na CCR. Basicamente, a companhia está dizendo que já fechou o ciclo de investimentos na XP, já que a companhia cresceu demais, subiu muito, o Itaú e a Itaúsa já ganhou muito dinheiro com a XP. Agora ela vai desmontando posições aos poucos para fazer novos investimentos. Vide, por exemplo, de novo, a CCR. A Itaúsa declara por fim que essa venda impactará positivamente, obviamente, nos resultados da Itaúsa no quarto trimestre de 2022 em 300 milhões de reais líquidos de impostos. Então vai ter um item não recorrente, que é a venda da XP, em 300 milhões de reais no balanço do quarto trimestre. Então esteja atento a isso para que você não fique muito eufórico com resultados não recorrentes. Sendo que Itaúsa no último mês acabou subindo quase 10%, fechando acima dos R$10 após toda a especulação do primeiro turno das eleições, sendo que você pegar aqui, Itaúsa chegou a ser negociada a R$ 8,12. Eu peguei a 8 e pouquinho, não a 8,12, gostaria de ter pego, mas é praticamente impossível acertar aqui o fiofó da mosca, como vocês sabem. Mas olha só essa subida aqui, 27% de lá para cá. Itaúsa é uma ação de oportunidade, você precisa pegar a preços interessantes aqui para carregar para o longo prazo. Tem gente que, considerando que a ação anda muito de lado no curto prazo, porque no longo prazo é óbvio que ela anda para cima, que ele fazendo swing trade, comprando nos 8, 9 reais e vendendo no 11 ou no 10. Muito cuidado com isso, em algum momento, quando os juros caírem, a ação vai explodir e você não vai mais conseguir fazer isso, vai perder o papel, tá? Por isso que não faz parte da minha estratégia ficar fazendo isso. Eu prefiro comprar num ótimo preço e segurar ao infinito e além até que a ação perca seus fundamentos. Ou se não perder, eu simplesmente carrego o papel por período indefinido. E prosseguindo aqui, em relação à Telefônica Brasil e a Oi, a Telefônica trouxe aqui um fato relevante, informando o seguinte, que a companhia teve notícia, mesmo ainda assim
citação e intimação formal dentro de um processo judicial, que a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, que é ali a justiça onde tramita o processo de recuperação judicial da Oi, deu uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória, que não é definitiva, concedendo o pedido da Oi contra a Claro, a Vivo e a TIM, para que estas depositassem 1,5 bilhão judicialmente, fazer um depósito judicial, tá? Não é um dinheiro que pode ser sacado, no prazo de 48 horas, até que a controvérsia relativa ao ajuste do preço pós-fechamento da aquisição do imóvel fosse resolvida pela via da arbitragem, porque as partes estabeleceram no contrato que toda essa questão vai ser resolvida na via da arbitragem, que é a justiça privada. E a parte aqui da Vivo é de 500 milhões de reais, então 500 milhões de reais para cada, as três precisam depositar em 48 horas em juízo. Como a decisão liminar pode ser revertida na justiça em segundo grau, mas até então essas empresas vão precisar fazer esse depósito judicial no processo de recuperação judicial da Oi. E aí, por conta disso, a Oi foi uma das poucas ações na data de hoje que dispararam quase 5% diante de toda essa especulação, já que agora o mercado fica assim, bom, se o juiz da recuperação mandou fazer o depósito judicial, é porque tem verossimilhança nas alegações da Oi, porque o juiz não determina ali um depósito liminar sem que tenha um mínimo de plausibilidade nos argumentos de quem está pedindo. Não é definitivo, de novo, mas só por conta de ter esse mínimo de plausibilidade, o mercado fala assim, bom, então pode ser que a Oi não tenha que devolver esse dinheiro e ainda receba o restante da venda. E aí então o mercado já foi comprar ações da Oi que já estavam negociadas abaixo de 39 centavos. Mas enfim, né, mercado ultra especulativo, principalmente em ações como Oi em recuperação judicial. A Oi, por sua vez, informa aqui que recebeu a notificação do requerimento de instauração de procedimento de arbitragem pelas empresas compradoras. Ela ainda reitera que não houve qualquer descumprimento contratual, obviamente ela vai bater nessa tecla, e que na verdade foram as compradoras que estão descumprindo o contrato, e aí pediu em medida cautelar o depósito judicial e conseguiu essa decisão. E, além desse depósito judicial, informa aqui a Oi que o juiz da recuperação determinou a imediata instauração de procedimento de mediação, com vista à tentativa de composição amigável do litígio entre a Oi e as compradoras, a ser realizada no prazo de até 60 dias. Então, além do procedimento arbitral, o juiz mandou ali um procedimento de mediação, em que vai ter um mediador para tentar resolver essa questão no prazo de até 60 dias. E nesse meio tempo, o mercado continua bastante especulativo, com bastante oscilação nas ações da Oi, que correm risco bastante factível do que? De grupamento compulsório, já que já está há vários e vários pregões as ações ordinárias negociando abaixo de R$1 e não consegue ali a gestão da companhia fazer com que essas ações deixem de ser penny stock. E aí, para que essas ações não saiam da B3, vão precisar ali passar por um grupamento. E grupamento, historicamente, gera ainda mais desvalorização. Você imagina só que maluquice. E aí, então, recuperação judicial no momento vai continuar em trâmite e se seguindo aí pelo ano de 2023. Se você esperava o fim da recuperação nesse ano, infelizmente, sua expectativa foi frustrada. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acha que a Oi vai vencer essa disputa judicial com Claro, Vivo e TIM? E em relação ao Bolsonaro no segundo turno, você acredita que ele ainda tem alguma chance de virar esse jogo? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!